Bom dia, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um problema crônico ao qual eu tenho até postado nas redes sociais, quando eu faço alguma postagem, que eu tenho até hoje, que se chama-se fibromialgia. Muitas pessoas têm questionado se eu tenho fibromialgia e como eu consigo lidar com a fibromialgia treinando da forma que eu treino. E eu estou aqui para bater um papo com vocês e falar sobre isso. Em cerca de 2010, entre 2010 e 2011, entre agosto de 2010 a 2011, eu comecei a sentir fortes dores no meu corpo, principalmente no meu pé. Então, na época eu corria bastante, corria e praticava musculação, mas com pouca intensidade, mas corria muito. E fui ao ortopedista e ele diagnosticou que eu tinha uma descalcificação no osso. No entanto, fiz a fisioterapia, voltei a correr e voltava a sentir dores nessa região do pé, dos dois pés e tornozelos. E eu não conseguia mais voltar a correr porque eu sentia muitas dores, embora fazendo fibromialgia eu via que não melhorava. Mês a mês, essas dores começaram a se intensificar, começaram a migrar em partes do corpo, ou seja, passaram a progredir para o joelho, para os cotovelos, para os ombros, e durante cerca de 2 anos eu tive intensas dores no corpo, dores essas que eram às vezes simétricas, às vezes não simétricas. Eu sentia dores nessa região da escápula, essa região do pescoço, muitas dores, essa região aqui de ombro, deltoide, né? Essa região da coluna, lombar, cervical, cóccix, e não existia uma parte do corpo que eu não sentisse dores. Eu sentia dores em todas as partes das articulações moles, né, nessas partes de musculatura, tendão. Então eu sentia muitas dores. Dores essas que eu até, sempre que uma das pessoas me perguntam o que é a fibromialgia, eu digo, imagine você com uma virose forte, um chikungunya, que você sente essas dores e pontadas que latejam no corpo. É mais ou menos uma dor de uma crise fibromialgica, de um paciente que tem fibromialgia, é o que mais ou menos ele sente. Então essas dores elas começaram a evoluir. Então eu comecei a também passar de médico em médico, geralmente médicos ortopedistas. Então eu tive uma dor intensa no quadril, que foi diagnosticada uma tendinite no glúteo. Essa dor me impossibilitava praticamente até de andar. Quem me conhece, trabalhou comigo nesse ano de 2011, 2010, sabe que até de saia eu já cheguei a trabalhar porque eu não aguentava nem vestir uma calça jeans. Então eu fazia muita fisioterapia. Eu fiz para mais de 2 anos de fisioterapia. Fiz sem fisioterapia pouco. Então eu fiz muita fisioterapia e não via realmente uma melhora no quadro. Então é umas dores que me deixavam um dia sem dor e 29 dias com dores. E isso foi tirando a minha qualidade de vida. Então as pessoas realmente me viam trabalhando, mas não sabiam o que eu passava, porque a fibromialgia ela é uma dor silenciosa, é uma dor que, de tanto que você falar todos os dias, eu tô com dor, estou com dor, estou com dor, as pessoas passam a dar descrédito ao que você está falando. Então você começa a sofrer sozinho. Então a fibromialgia ela evolui exatamente para a depressão por essa ausência de qualidade de vida que você começa a ter, principalmente pessoas que eram ativas, no meu caso, que seria na época, porque eu praticava esporte na época. E assim eu fui passando de médico em médico. Então, de uma tendinite no glúteo, para uma tendinite no ombro, para 2 hérnias cervicais, para as hérnias lombares, para dores miofaciais, para estresse. Então, para todo tipo de diagnóstico eu recebi. E eu não conseguia mais praticar atividade física. Eu passei praticamente uns 3 a 4 anos, quase 4 anos, sem realmente caminhar, porque até caminhar doía, né? Se eu caminhasse muito tempo doía, se eu me deitasse muito tempo doía, se eu ficasse sentada muito tempo doía, se eu trabalhasse demais doía, se eu chorasse demais doía, se eu ficasse alegre demais doía. Então não existia um remédio ou um tratamento que realmente eu conseguisse fazer, que eu visse efeito, e nem tão pouco um diagnóstico, porque eu já cheguei até a pensar que eu tinha uma doença até mais séria nessa parte de musculatura e de osso. Então, quando eu tive uma tendinite no ombro, que ela realmente fez eu sofrer muito, com muitas dores mesmo, dores assim, dores como se fosse uma pontada no osso, eu realmente pensei que eu tinha uma coisa mais séria. Quando eu conheci, praticamente em 2014, eu conheci um médico ortopedista que já tratava minha irmã da fibromialgia, e eu não acreditava que eu tinha fibromialgia, porque a fibromialgia ela tem uma certa tendência à depressão, e na época eu não tinha. E essa ausência de sono, eu também dormia bem, também eu não tinha, né? Mas ela tinha essa fadiga, né? Que dá uma fadiga no corpo, uma fadiga realmente que você não consegue, você acorda que parece que um trator passou por cima de você. Então eu conheci ele, Dr. Glauco, e eu fiz uma consulta com ele, fiz um exame clínico, né? E realmente diagnosticou que a possibilidade era muito grande de eu ter fibromialgia.
Então aí eu comecei a realmente a me sentir até aliviada, porque realmente eu descobri o que eu tinha, porque eu não sabia o que eu tinha. Então eu comecei a realmente seguir o protocolo de tratamento dele, que seria o ponto principal, além da medicação, que é uma medicação antidepressiva também que eu tomava, porque o antidepressivo ele libera a serotonina, e a serotonina ajuda muito os neurotransmissores de dores, né? Porque, ou seja, é como se o corpo realmente ele não identificasse mais aonde eu tinha que sentir dor. Eu sentia dor em toda a parte do corpo, sentia dor na ponta dos dedos, nessa região, aqui, todo canto que você imaginar eu sentia dores, né? Então eu comecei a tomar essa medicação. A medicação ela alivia, mas ela não te tira realmente totalmente da crise, ou não te tira totalmente dessa falta de qualidade de vida que você tem, que é acarretado pela fibromialgia. Então eu fui seguindo o protocolo de terapias que ele me passava, ou seja, um psicólogo, porque o estresse realmente ele potencializa muito as dores. Quanto mais eu me estressava, mais dores eu sentia. TPM fazia eu sentir mais dores, e eu fui passo a passo conhecendo o que causava as crises, né? A fibromialgia ela te dá dores que você convivem com ela, mas existe um ponto que você tem crises, que essas crises você tem que ficar, você não aguenta fazer nada, né? Então essas crises eram o que mais mexia com o meu psicológico. E aí eu fui fazendo a hidroterapia, fui fazendo a hidroginástica, natação. Mesmo assim, a natação me fez ter muitas crises, eu não conseguia. Então todo esporte que eu iniciava, que eu dava início, que eu começava a fazer, eu sentia muita crise, então eu desistia. Eu não tinha uma persistência, porque eu achava na minha cabeça que quando eu fazia doía mais, então eu evitava. É como se eu tocasse no algo quente que ia me queimar, então eu não fazia, né? Então, e aí eu fui fazer o Pilates, né? Indicado por ele, pelo médico, fui fazer o Pilates. Fiz o Pilates durante muito tempo. O Pilates se você me perguntar o que me salvou da fibromialgia, foi a medicação, que é sensacional, né? Que é a pregabalina, que foi prescrita por ele, né? E o Pilates me trouxe uma diminuição de dores e uma expectativa de que eu voltaria a praticar alguma atividade física. E a acupuntura. Gente, a acupuntura, ela foi sensacional, assim, principalmente na diminuição das crises, foi a acupuntura. Eu fiz acupuntura com um profissional, né? Que ia na minha casa e fazia acupuntura, fazia sessões em casa uma vez por semana, e fiz acupuntura durante muito tempo. Depois de praticamente um ano de Pilates, entre Pilates e acupuntura, Pilates eu ainda fiz uns 3, 4 meses, e eu pedi ao médico que eu voltasse a fazer a musculação para que eu tentasse, né? E assim, depois de praticamente um ano, eu voltei para a musculação. A musculação eu voltei, caminhar também não aguentava, correr nem pensar, mas a musculação eu fui fazendo, orientada pelo profissional também, de que eu tinha fibromialgia, e assim ele poderia utilizar alguns pesos e alguns estímulos diferenciados, seja de todas as pessoas que faziam a musculação sem nenhum problema, sem nenhuma dor crônica. E então fui utilizando inicialmente o peso do corpo e fui voltando. Ao passo que eu fui fazendo a musculação, eu fui sentindo alguma melhora, mas também não me deixou de ter crises. Eu fui percebendo que quando eu fazia atividade física, as dores, elas eram como se fosse inversamente proporcional. Quanto mais atividade física eu fazia, mais eu sentia que diminuíam as crises. Então eu tinha crises comecei a ter crise a cada 15 dias, a cada 20 dias, uma vez por mês, e aquilo foi me deixando muito impressionada, e eu fui evoluindo e fui aumentando, variando os estímulos, fui começando a utilizar pesos normais, né? E fui realmente tendo uma expectativa de que eu poderia me livrar de todas as dores, né? A atividade física, assim como esse profissional, o Dr. Glauco, me orientou muito, foi o maior remédio que eu tive, positivo para o meu tratamento, né? Para a minha ausência de dores hoje, né? Foi realmente a atividade física, e eu fui começando a conhecer aonde eu poderia pisar. Eu posso utilizar esse peso, eu posso mudar o estímulo, eu posso correr, eu posso caminhar, eu posso pedalar, tudo isso eu podia, mas com muito equilíbrio, tudo começando gradativamente. Comecei a caminhar com 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, e aí fui realmente identificando como o meu corpo lidava com as dores, e como o meu corpo lidava com as crises. E assim eu fui me conhecendo, eu fui vendo que se aquilo que me causava raiva me dava dores, aquilo que me causava estresse me dava dores, aquilo que causava tristeza me dava dores. E aí eu fui realmente tentando ter uma vida que, para mim, eu utilizo na fibromialgia chamada equilíbrio.
Hoje eu pratico a musculação, eu corro, eu pedalo, eu pratico frescobol, eu faço todo tipo de atividade física. Depois da prática da musculação, eu percebi que depois de um ano e meio da prática da musculação, eu comecei a realmente a ter crise a cada 2 meses. Ou então quando eu realmente fazia, como eu extrapolava realmente, ou nos pesos, ou no aeróbico, ou em alguma nova atividade. Eu comecei a fazer jiu-jitsu e senti, tive crise, tive que parar. Mas aí eu comecei a pedalar, fiz um percurso muito grande, tive crise, e ele sempre foi me orientando a dizer que eu continuasse, mas que tinha que ser tudo realmente a conta gota, né? Eu tinha que fazer tudo realmente conforme o meu corpo aguentava, que cada passo que eu dava a mais era uma possibilidade de uma dor que eu ia sentir, mas eu tinha que saber lidar com isso. Hoje eu não tomo nenhuma medicação antidepressiva, eu tomei corticóide durante 1 ano e meio, eu não tomo nada, nada, nada. Hoje eu pratico musculação e, como eu já falei, pratico todo tipo de esporte. E realmente a palavra de ordem na minha vida acerca da fibromialgia chama-se equilíbrio. Hoje eu vejo que eu sempre estou aumentando o nível de atividade física, né? Hoje eu voltei a correr, que eu não corria. Eu achei também que correr causava muitas dores, senti muitas dores mesmo quando eu corria até um ano atrás. E hoje eu voltei a correr. A musculação hoje faz parte da minha vida. A dieta, eu faço dieta, assim, acerca de dieta realmente com restrição de alguns alimentos, cerca de 2 anos. Então, esse período mais ou menos de 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos, eu não sinto absolutamente nada e eu tenho evoluído passo a passo realmente na diminuição de dores de crise. Eu não tenho uma crise de fibromialgia, eu não lembro quando foi a última crise, e medicação eu não tomo nenhuma, nem antidepressivo, nem relaxante muscular, nenhum tipo de medicamento, nem corticóide, eu não tomo nada. Hoje eu tenho uma vida normal, eu pratico, como eu falei, toda atividade física. E o que me salvou e que eu posso dizer para você que tem fibromialgia é que tente, persista. Insista que a fibromialgia, ela é uma dor, é uma doença degenerativa, mas ela é uma doença que você vai conviver com ela o resto da vida. Cabe a você saber se você vai vencê-la ou não. Se você não puder vencê-la, você tem que domá-la. Você tem que domar a fibromialgia. E só quem pode fazer isso não é medicação, não é um médico, não é ninguém, é você. É o seu psicológico, é a sua cabeça. Insista. A fibromialgia, o maior inimigo dela chama-se atividade física. Pratique atividade física de forma gradativa. Veja a atividade física que você consegue fazer. Se você sentir uma crise, pare, respire, volte depois. Veja quantas crises você tem e como você pode lidar com essas crises. Mas o mais importante é que você volte a ter uma vida normal e tenha uma qualidade de vida com atividade física. Vença a fibromialgia. Eu venci a fibromialgia e você também é capaz de vencer.